Olá, gente! Então, essa bolsa eu começo fazendo ela com 8 correntinhas e vou fazer o formato de um meio oval, como se fosse um bojo. Na verdade, ele vai ficar basicamente do tamanho de um bojo, assim, tamanho M, digamos. Eu tô dando essa referência do bojo porque é o formato que vai dar. Porém, ele não vai ter aquela. Lá no centro a gente faz no bojo geralmente o formato um ponto leque, né? Que a gente separa por uma correntinha, que é onde vai dar o aumento. Nesse caso aqui não. A gente faz reto e a gente faz os aumentos na ponta. Só vai fazendo os aumentos. Chegando aqui na ponta, você vai fazer os aumentos e você vai chegar a. Eu fiz 5 pontos baixos nesse mesmo ponto, que é para que ele fique boleado, ele fique no formato de oval. Não tem correntinha, igual quando se faz o bojo, e você vai até o final. E você vai fazer carreiras de ida e volta, todas em meio ponto. No caso dessa bolsa aqui, eu fiz ela numa altura que ela fique num tamanho de mais ou menos 1,5 palmo, 1,4 palmo, tá bom? Porque eu quero uma bolsa pequena, uma bolsa que eu possa levar para todos os lugares e ela não fique pesada e não pese no meu ombro. Por isso que eu fiz, porque eu já tenho uma referência dela, que é um bolsão que eu fiz há muitos anos atrás. Eu vou ver se dá para eu mostrar para vocês depois. Aí você segue fazendo as carreiras de ida e volta em meio ponto, não esquecendo de no centro fazer os aumentos para que ela não feche, ela tem que ficar reta. Ela tem que ficar reta, tem que ficar esse meio oval reto. E ele fica assim, o formato de um bojo que eu falei para vocês. Só que ele não pode curvar, ele não pode, ele tem que ficar retinho, tem que ficar um meio oval reto. Você vai fazer as voltas, as carreiras de ida e volta em meio ponto. Faz isso até chegar à altura que você quer, porque dependendo do tamanho que você quer, você vai fazer mais ou menos carreiras. Essa daqui, essa bolsa vai ficar com 1,5 palmo mais ou menos. Quando você for chegando aqui, onde você fez os 5 pontos de aumento, você vai fazer dois em cima de cada um desses 5 pontos. Então, dois vão ser 10 pontos. Na próxima carreira, você vai fazer aumento em todas as carreiras, que é para ele dar esse formato oval e não fechar. Só que aí, como eu falei para vocês, em cada um desses aumentos, você vai fazendo um aumento todas as vezes. Na primeira carreira, você vai fazer um aumento em cima de cada um. Na segunda carreira, você vai fazer um aumento e pular um ponto. Na terceira, faz um aumento, pula 2 pontos. Na quarta, faz um aumento e assim segue as próximas carreiras e os próximos pontos. E segue fazendo essa carreira até o final. Vai descer quantas carreiras forem necessárias para você atingir, fazendo um cálculo visual por isso que tem que ter um conhecimento mediano a profissional para você fazer para você acompanhar esse vídeo. Aí você vai fazer até a altura. Se você quiser fazer um bolsão, você vai fazer maior esse meio oval. Isso vai do seu critério. Essa bolsa que eu estou ensinando para vocês, que estou passando para vocês, não estou ensinando, mas estou passando a forma que eu faço, eu estou fazendo, estou tirando como referência uma outra que eu fiz dessa mesma forma, só que eu fiz um bolsão bem grande.
Ou seja, ela te dá a possibilidade de criar diversas formas, diversos tamanhos e aí fica a seu critério. Vamos seguir. Então, aqui eu cheguei no tamanho que eu gostaria, que dentro dos meus cálculos, né, que eu vou fazer mais umas 4 ou 5 carreiras em pontos diferenciados. Eu gosto muito de trabalhar com os pontos. Tô trabalhando com sobras de fios, então eu utilizo o fio que eu tenho, eu utilizo 2 ou 3 fios em cores diferentes, é para eu realmente aproveitar as sobras de fios. E aí vocês vão fazer de acordo com o que vocês querem. Aqui eu utilizei um barbante número 4 e uma linha de crochê que chegue a uma espessura que seja muito parecida com o texto do barbante que eu iniciei. Aqui eu vou fazer uma carreira em ponto pipoca, fazendo a distribuição desse ponto de acordo com a tensão da minha mão e de acordo com o que eu quero. Como eu não quero que feche, geralmente a gente faz o ponto pipoca e mais uma ou duas correntinhas e pula um ponto de base ou dois. Nesse caso aqui, eu fiz o ponto pipoca, 2 correntinhas e pulei um ponto de base. E fui seguindo até chegar nos cantos. Nos cantos que formam esse canto boleado, arredondado. Chegando aqui no canto, não pode esquecer que você vai fazer, no caso, você vai fazer o ponto pipoca normal, vai fazer as 2 correntinhas, mas você não vai pular o ponto de base nos cantos. Você vai fazer 3 pontos. No meu caso, eu fiz 3, um ao lado do outro, mas você pode fazer 4, 5, depende muito da tensão do seu ponto, tá bom? Para que ele não feche. E aí você segue fazendo até o outro canto, que também vai fazer dessa mesma forma. Como ficou? Ficou nesse formato. Como eu falei para vocês, eu estou usando sobras de fios. Olha como ficou esse formato oval. Sempre ele fica nesse meio oval, sem fechar. Essa distribuição de pontos, como eu falei, como eu não sigo gráficos nem receitas, eu vou fazendo muito que aleatoriamente. Logicamente que eu tenho que seguir uma estética, uma simetria, que aparentemente não vai ficar um buraco para cá, um ponto torto para ali. Isso é uma questão de prática, e como a minha prática ela é muito sem gráficos e sem receitas, eu já estou condicionada a isso. Por isso que eu não ensino dando para vocês uma quantidade de pontos, eu tô mostrando para vocês como que eu faço, entendeu? E é até para instigar vocês a desenvolverem suas próprias peças, a não ficarem presos em gráficos e receitas, entendeu? Por isso que as minhas peças têm um grande diferencial de serem peças exclusivas, justamente por isso que eu não gosto realmente de seguir gráficos e receitas, de repetir peças, de fazer produção. Mas isso aí vai de artesão, de artista para artista. Aqui eu fiz, depois dessa carreira de ponto pipoca, eu segui com uma carreira em uma outra cor, em ponto baixo, não esquecendo de fazer os aumentos sempre onde tem as curvaturas, que é para não fechar, tá bom? E aí eu fiz, mas segui com uma terceira cor. Aqui eu fiz, vou fazer ponto cruzado, que eu acho muito bonito, dá uma aparência muito bonita. Você vai fazer ponto em cima de ponto, sendo que fazendo pontos cruzados, né? Novamente vou falar, por isso que falo sempre que é para quem já tem conhecimento de mediano a profissional. Que aí aqui no caso eu não estou ensinando você a fazer o ponto cruzado, provavelmente você já sabe como que é o ponto cruzado,
tá bom? É mais para ter mesmo uma ideia de como desenvolver uma bolsa, como que eu faço os meus trabalhos, tá bom? É porque tem muita gente que pergunta, então eu aproveito para fazer esses vídeos na hora que eu estou produzindo. E aí você fica livre também, digamos, eu não quero o ponto cruzado, eu quero um outro tipo de ponto, olha como fica bonito. Esse formato, olha o formato que vai dando. Vai ficando um meio oval sempre, 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 sempre. E aí, eu esqueci de falar para vocês que esse primeiro centro, que ele é no cru, quando eu passo para fazer a carreira de ponto pipoca, eu faço pegando só a argolinha de trás, porque depois a gente vai fazer um babadinho aí. Nessa próxima carreira, já troquei de cor, eu faço uma carreira toda em ponto alto, ponto sobre ponto, só faço aumento de pontos quando chega nos cantos, que é para dar esse formato arredondado. Olha como vai ficando sempre no mesmo formato. Aqui para fazer isso aqui, esse já é o tamanho total da bolsa, da parte de baixo. Aí eu vou fazer um outro trabalho. Essa parte das costas eu vou fazer todo nesse barbante, que é nessa cor laranja, né? Não sei que cor aparece aí pra vocês. E eu vou fazer o mesmo formato, um meio oval. Só que esse meu aqui eu fiz em ponto alto, eu não fiz em meio ponto. Então você tem que se atentar para que esse tamanho bata. No caso, mesmo que a parte da frente comecei com 8 correntinhas. Esse daqui eu começo com um pouco menos de correntinha, assim, 6 correntinhas. Eu comecei a parte de trás. Por quê? Porque como na frente a gente trabalha com uma variação de pontos, essa parte da costa, se você não se atentar a isso, ela pode ficar menor ou maior. Então os pontos têm que bater o formato ali, tá bom? Aí quando você chegar nesse tamanho exato e que ele fique nesse mesmo formato, pra gente começar a fazer a união da frente com a costa e começar a desenvolver o restante da bolsa, que é a parte de cima e onde vão entrar as franjas. Aqui no caso eu vou fazer com essa sobra de fio que eu tenho, é um fio diferenciado, texturizado. E eu tô com vontade de fazer uns pontos leques. Esses pontos leques eu começo já unindo as duas partes. Eu não faço uma costura prévia dele, mas eu não faço até por causa de questão de prática mesmo. E como vai entrar também um forro depois, então eu faço os leques com as pontas inclinadas, que ele fica aquele bicudinho. Então você vai fazer 3 pontos, começando de baixo. Você faz 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, inclina e prende, pulando 2 pontos de base. No terceiro ponto você prende a lateral do leque. Aí você inicia o outro leque, faz uma correntinha para separar, só uma correntinha, tá? E aí faz 3 pontos altos e prende novamente na lateral, embaixo, pulando 2 pontos de base. Olha aí, 3 pontos altos, pula 2 pontos de base. No terceiro ponto, você inclina a lateral do leque e prende a frente, a parte da frente e a parte de trás. Prendeu embaixo, laça, pula 2 pontos de base. No terceiro ponto, você faz 3 pontos altos e você segue fazendo esses pontos leque, não esquecendo que você prende
a parte da frente e a parte de trás, já prende na hora mesmo que tá tecendo o leque, na hora que você faz o leque e na lateral do leque. Olha aí como vai ficando. Esse leque é aquele leque que ele é inclinadinho na lateral, nas laterais dele. Você vai seguir. Também não pode esquecer que quando você chega nos cantos onde dá o formato arredondado, no caso você já não vai pular 2 correntinhas para na terceira fazer o leque. Você vai diminuir, porque você tem que fazer com que ele não feche e ele fique arredondado sem fechar. Aqui eu vou fazer uns 4 dedos mais ou menos dessa parte de cima da bolsa. Eu não sei como se chama, se é cós, se é borda. Eu sei que eu faço 4 dedos, toda em meio ponto. Toda ela eu faço em meio ponto. E aí eu aproveito e utilizo todas essas cores que eu utilizei na parte de baixo. Eu vou utilizar. Como eu já terminei aqui esses pontos leque nesse fio, que é maravilhoso esse fio, eu vou aproveitar e já vou fazer a primeira carreira de ponto baixo. A primeira carreira eu começo com ponto baixo, né? Nesse caso aqui, geralmente a gente faz esse tipo de trabalho quando a gente vai fazer, né? Faz de uma forma muito simétrica para que fique bonitinho, acertado, aparentemente, esteticamente perfeito. Nesse meu caso aqui, que eu tô fazendo uma bolsa rústica, com uma aparência hip chic, eu não tenho todo esse cuidado. Você pode observar que eles ficam uns pontos assim bem aleatórios, bem feitos assim, sem muito critério, tá bom? E aí eu vou fazer todas essas cores aqui, o azul, o amarelo, o laranja. E você segue ao redor de toda a bolsa, fazendo ponto baixo. Não esquecendo que a partir da segunda carreira, a gente já vai fazer em meio ponto, seguindo com essas cores que eu fiz, que eu utilizei na bolsa. Eu não faço pontos muito simétricos, propositalmente, porque eu quero que fique com essa aparência rústica, essa aparência borro, né, que é uma característica de muitas das minhas peças. Eu gosto desse estilo. Então aqui eu fiz assim, sem muito jogo de cintura, não fiz com muita com muita perfeição, não, fiz proposital para ficar dessa forma mesmo. Se fosse uma outra peça, jamais eu faria dessa forma, não teria essa aparência, que se você for olhar, os pontos eles ficam todos assimétricos, tá bom? Aí você vai seguir fazendo meio ponto a partir daqui, dessa primeira carreira de ponto baixo, você vai seguir com as outras cores. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer mais uma carreira, eu decidi fazer mais uma carreira de meio ponto com esse fio, né, para ficar aparentemente mais bonito aos meus olhos, né? E vou seguir para alcançar 4 dedos. No caso, se vocês quiserem fazer um pouco mais, fica a critério de vocês, mas não fica bonito se ficar muito grande, tá bom? Vocês vão ver esse resultado no final. Vou utilizar todas as cores em cima, também fica a critério de vocês, caso vocês queiram usar só uma das cores para fazer a parte de cima, também é uma opção. Aqui, depois que eu já fiz, vocês observaram aí toda a parte de cima da bolsa, eu vou trabalhar aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz esse primeiro centro? Quando eu parto para a segunda cor, eu faço pegando só o ponto por trás, que é para ficar esse pontinho em relevo em cima, que eu vou fazer um babadinho. Esse babadinho eu faço da seguinte forma, gente. Eu faço 2 meio pontos no mesmo ponto de base, pulo uma correntinha, pulo um ponto de base e prendo no segundo ponto de base. Eu faço aquele pontinho que ele fica inclinado, então são 2 meio pontos, pulo um ponto de base e no segundo eu prendo. Aí nesse mesmo que eu prendi, eu faço novamente 2 meio pontos,
pulo um ponto de base e prendo no segundo. Ele vai ficar todo inclinadinho e vai formar um babado. Olha como fica bonitinho. Então, eu vou fazer nessa parte, nessa divisa entre o fio claro e o fio azul. E também tem um outro que é no fio laranja, vocês vão observar. Não pode esquecer que quando chegar aqui no canto, você vai fazer um ao lado do outro. Você vai fazer um ao lado do outro por causa da curvatura, para que não feche, não fique fechando a bolsa. Não prenda, não fique os pontos presos. Então, você tem que seguir essa curvatura. Então, você vai fazer 2 meio pontos e não vai pular um ponto de base, já vai fazer no ponto de base da lateral, tá bom? Faz 2 meio ponto, prende no ponto seguinte, 2 meio pontos, prende no ponto seguinte. No caso, faz aqui uns quatro pontos, um ao lado do outro, sem pular ponto de base, que é para ele não fechar, não ficar aquela puxando, né? Senão fica estranho. Isso aí tudo é um controle que você faz na sua tensão de mão, na sua tensão de ponto e da forma que você achar que vai ficar legal. Esse processo eu vou fazer na divisa do fio cru pro azul e no laranja pro azul, no laranja pro verde. Vai fazer esse mesmo processo e aí vai ficar com esse babadinho, tá bom? Aí, essa questão aqui do fecho, que é uma questão assim que eu fico sempre na dúvida, porque aí tem várias opções, né? E aí fica a seu critério. No caso aqui, eu tô pensando, eu utilizo muito material que eu tenho guardado, de sobras, de squares, de flores, eu sempre guardo, eu nunca jogo. E sobras de fios também. Então, aqui eu tô pensando de colocar uma florzinha, colocar um botão e fazer o fecho para prender na frente. Bora ver como é que eu vou decidir isso. Eu tô mostrando essas opções para vocês, porque eu utilizo muito o que eu tenho em casa. Aí tenho também essa sobra de couro sintético, acho que é couro sintético, que é de uma outra bolsa. Então, utilizo também esse processo de reciclagem, de customização. Aqui, ela tá exatamente do tamanho da bolsa, mas eu não sei se fica bonita a aparência com esse tamanho exato. Então, estou na dúvida se eu coloco essa flor ou se eu coloco essa aba de couro sintético. Olha, com botão também ficaria bonitinho um fecho, né? Ficaria bem legal. E no caso, o fecho você ia tecer uma tira da mesma cor dessa última cor. Eu seguiria essa linha de raciocínio, seguiria com a última cor. Mas eu não sei se ela vai ficar muito rústica demais. E eu quero uma coisa que fique um pouco mais sofisticado, um boho chique, um hip chique, né? Que senão ela fica só muito hip. Então eu não quero. Então eu decidi fazer assim. Vou cortar esse couro sintético aqui. Vou cortar ele que fique sobrando 1 ou 2 dedos para as laterais. E vou fazer esse formato boleado. Cortar de forma que fique bem arredondadinho, bem certinho. E ele se encaixe mais ou menos nesse espaço, sobrando 1 ou 2 dedos para cada lado da bolsa. Também não pode ser muito curto, porque a gente vai ter que prender na parte de trás, né? Para que ele também tenha uma altura que não fique muito curta, né? Olha como vai ficar legal. Eu acho que vai ficar bem interessante dessa forma. Aqui eu vou mostrar para vocês mais uma opção. Você pode também utilizar só um pedacinho desse couro sintético ou couro, material que você quiser aí, para fazer o fecho. Fica muito bonita também, já fiz bolsa assim. Eu fiz um videozinho rápido aqui para vocês, só para mostrar como que eu faço esse trabalho, porque o couro, esse material, ele não pode ficar, né, sem acabamento. Então, eu furei ao redor todo, nas 4 laterais, você fura, né,
de maneira que esses furos fiquem simétricos, porque a gente vai entrar com crochê. Eu acho que esse trabalho de crochê, acredito que vocês já saibam fazer. Em cada espaço você prende, né? Começa a fazer o ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha até o final. Que aí é onde a gente vai fazer, vai prender essa parte, essa aba da bolsa, a gente vai prender na bolsa. A gente vai entrar com costura. Essa parte que vai prender atrás aqui, eu fiz mais uma carreira de ponto baixo. Eu fiz uma carreira de ponto baixo porque... Ponto baixo não, meio ponto. Para que ela dê essa maleabilidade na hora de você abrir e fechar. Quando a gente põe direto só nessa carreira de ponto baixo e prende, ela fica meio desconfortável, assim, não fica legal. Então, geralmente eu faço mais uma carreirinha de meio ponto, só para que a gente tenha espaço para uma costura bem fixa, digamos assim. E você vai até o final, fazendo meio ponto. Olha como fica bonitinho, fica tão bonitinho, eu gosto desse trabalho. Aí você vai pegar, você vai medir de uma maneira que fique. Quem não está acostumado a fazer isso, é bom que prenda com um alfinete, alguma coisa, para que na hora de você costurar, que você costure, ela não fique fora, né, da simetria. Fique um lado maior, outro lado menor. Olha como vai ficar essa aparência, que legal. Aí você vem aqui com uma agulha, uma agulha de tapeceiro, né, que é uma agulha mais grossa, que é própria para esse tipo de trabalho. Poderia até ser uma agulha mais fina, mas como não, eu acho que fica muito difícil. Não esquecer de colocar na posição certa, né? Porque às vezes a gente fica na correria e aí a gente acaba trocando o lado certo, o lado de baixo, a gente faz, acontece. Principalmente quando a gente está trabalhando assim sem gráfico e sem receita. Aí você vai costurar de uma forma, porque assim, eu deixo muito livre para a pessoa costurar da forma que você acha que fica mais bonito para você, que fique mais prático, que você já tenha prática. Então esse daí eu faço uma costura simples, uma costura, não é nem a costura invisível que eu faço aqui, é uma costura simples, comum, pegando os pontos da bolsa e da aba, para agregar os dois, vai costurar todinho. Olha como fica, aqui ainda não tá com acabamento, essa parte que eu mostrei, então eu vou mostrar aqui. Essa parte aqui, olha como fica bonito, como fica uma costura perfeita. Fica muito bonito. E olha como ele fica bem maleável, não fica aquela coisa endurecida quando a gente costura direto no ponto baixo. Aí, agora só falta decidir de que forma... esqueci de falar para vocês que eu já coloquei as franjas, porque a partir das franjas é que eu tenho uma visão mais ampla de como essa bolsa ficaria. Então eu já coloquei as franjas, esqueci de falar para vocês. Também eu coloquei as franjas pelo seguinte, eu gosto de ver que cor que vai ornar melhor com a bolsa. Como eu fiz o acabamento dessa parte de cima, desse cós da bolsa, digamos assim, eu fiz nessa cor que é um rosé. Eu achei, e também ia fazer o acabamento, eu preciso fazer o acabamento sempre, né, dessa aba, eu fiz nessa mesma cor, eu coloquei as franjas para ver se ia ficar legal, se ia ornar, entendeu? Ou se eu deveria colocar uma dessas outras cores, mas ficou bem legal, eu gostei. E aí decidi por esse fecho que você encontra aí nos armarinhos, mas você pode colocar um outro tipo de fecho, fica a seu critério, pode ser o imã, pode ser um botão, que aí você faria, né? Fiz essa alcinha, que ela é toda feita em meio ponto, dois meio pontos, um em cima do outro, seguindo até o tamanho que você quer da sua alça, tá bom? Na verdade, eu queria colocar, era uma alça de couro, ou desse mesmo material, mas como não tinha, eu coloquei essa mesmo. Como de costume, eu gosto de colocar sempre uns adereçozinhos, né? E esses eu fiz especificamente para essa bolsa, um olho grego e uma pimenta malagueta. Eu gosto, eu uso muito assim, são coisas que eu gosto. Dá uma característica também hip chique. Gostei muito. Aqui é o resultado final da bolsa.
Eu gostei bastante, espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, é só me mandar. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close. Dessa dica aí.